Opa! Cláudio Cunha e Mirna, obrigada por vocês entrarem aqui. A gente teve um problema técnico, então a gente vai gravar aqui, depois a gente disponibiliza lá no YouTube, tá? Obrigada por vocês terem entrado. A gente está... Quando a gente não sabe das coisas, né? A gente não tem, como é que o Baranda falou, estagiário de 20 anos, a gente apanha aqui. Mas vamos lá. Vamos dar início à abertura do nosso festival. Obrigada por vocês terem vindo. Fico muito feliz, muito que vocês estão aqui. É sempre bom receber os amigos, né? E hoje a gente está comemorando a 7ª edição do São Vicente Festival, que homenageia a Semana da Fotografia. A gente tem um objetivo do festival de, assim, de incentivar, aguçar a criatividade, né? Para criar novas possibilidades para as pessoas que assistem ao festival, de iniciar na fotografia, ou quem já está num segmento, de repente consegue outro e conhece outro que é mais interessante, ou então trabalha com os dois segmentos, porque eu acho que isso é muito comum para o fotógrafo, né? E o festival é um pouco disso, né? Para trazer essa inspiração para quem está começando e para quem já é profissional. E a gente tem, durante todo esse tempo, tem tido êxito Sem nesse dúvida. objetivo. Para quem não sabe, eu sou a Ive, sou a produtora executiva do festival, e eu confesso para vocês que eu estou orgulhosa desse trabalho que foi realizado durante todos esses anos. Eu consegui várias parcerias, infelizmente não consegui parceria financeira, né? Mas parcerias com pessoas importantes, que têm minha gratidão, vocês que estão aqui, que fizeram parte desse caminho todo que vai trilhando, são 7 anos, não é bastante tempo, né, que a gente faz esse trabalho. Então, durante esse tempo, eu já recebi mais de 100 fotógrafos aqui no festival, veio de diversas regiões do Brasil, do exterior, então a gente já fez várias atividades. Esse ano a gente traz o festival com o tema Arte de Fotografar, para homenagear realmente a arte e a criatividade. Para organizar um evento precisa muita dedicação, comprometimento, planejamento e tempo. E muitas vezes a gente não tem isso, mas quando a gente se propõe a fazer alguma coisa, tem que ser bem feito. Esse ano, né, no começo do ano, eu tive meio que um desânimo assim para decidir que descontinuar o festival. Mas teve uma pessoa que me surpreendeu. E ela falou assim: não, eu vou te ajudar, o que que você precisa, mas não para o festival. Estou até emocionada de falar dela, né? Então, eu quero agradecer aqui a colaboração. Ela é uma talentosíssima fotógrafa, é a Michele Ortolan. Ela está na produção do festival, ela está fazendo um trabalho excelente, está assim, trabalhando duro mesmo para o festival acontecer. Então, assim, está sendo um prazer trabalhar em equipe com você, viu, Michele? E alcançar nossos objetivos de uma forma tão eficiente. Muito obrigada. Você tem minha gratidão também. E também tem os parceiros nossos, né? Os apoiadores, os amigos que estão aqui, que sempre dão um abraço, um acalento, um ombro para a gente, né? E isso é tão importante para a gente seguir em frente no festival. E vocês fazem parte disso e vocês têm a minha gratidão por todos esses anos. Muito obrigada Nós pela temos amizade de culpa vocês. também, né? Nós Tem. somos tudo culpados também. Sim, sim. Então, eu agradeço a vocês, né, que é de É coração, isso. por vocês estarem aqui, pela amizade de vocês. Isso estimula a gente a continuar trabalhando no festival. Aqui na sala está Alice Volker Cordeiro, a linda, veterinária e produtora cultural. Seja bem-vinda. O Obrigada, Ricardo, Ive. Ricardo querido, Ricardo Bezerra, fotógrafo e produtor cultural também. Obrigado. O Marilton Trabuco, baiano lá, que também é fotógrafo e produtor cultural. O Marcos Varanda, que é um querido, que é um curador. E o querido José Franco, que vem lá de Portugal, parceiro do festival desde o ano passado. Seja É bem-vindo também, verdade. Franco. É uma honra estar aqui. É muito bom ter vocês aqui. E como eu falei, é a abertura do festival. Vamos fazer um brinde por todos esses anos, pela amizade, saúde para nós, para nossa família, sabedoria para todos. Saúde. Viva a Saúde. fotografia. Opa! Eu vou confessar de novo que hoje eu estou me sentindo... Sabe quando vocês convidam um pessoal para vir, uns amigos para vir em casa, você faz aquela mesa de queijo, vinhos,
e um bom papo, é assim que vai ser a nossa noite, tá? Opa, o vinho está garantido O aqui. vinho está garantido, e o papo já começou faz tempo. Bom, então vamos fazer o seguinte, vamos conhecer um pouquinho das meninas primeiro. Alice faz uma dupla jornada de trabalho como veterinária, a doutora Alice, nos Países da Maravilha. Eu achei lindo No isso. país dos pets. Dos pets, doutora dos Alice, no país pets, dos pets. É, E é. como Eu sou uma produtora veterinária. cultural. Uma vez, um dos meus irmãos, meu irmão mais velho, ele falou que tudo que eu fazia muito diferente. E aí ele fez campanha no começo da era dos blogs para eu criar um blog só das minhas coisas, porque além de ser uma veterinária diferente, que vacina cachorro solto, que tira trauma de cachorro, também sou pedreira, engenheira. Ela é uma engenheirinária, para ser mais exato. E produtora cultural. Eu, aqui, com o Ricardo na minha vida, a gente é um relacionamento recente, muita gente acha que a gente está há 40 anos juntos, mas não. Eu me especializei em tornar reais os sonhos dessa pessoa aqui do meu lado. Olha Então que ele, um fofo. dia eu queria tanto fazer uma feira direto do produtor. Bora? Pronto, aconteceu. Tudo bem que no ano da quarentena, no começo da quarentena, a gente tinha 4 edições garantidas e a quarentena passou a perna na gente, mas o que aconteceu, aconteceu. E o Mirar Fest cresceu e tudo. Então, é uma coisa muito gostosa essa coisa, né, de poder concretizar sonhos de outros, né? Eu acho muito gostoso, isso me alimenta muito. Então, foi assim que eu acabei virando produtora cultural. Super perfeccionista, detalhista e eu Neta de adoro ver as alemães, coisas né? acontecendo, adoro pegar Neta sonhos, de alemães. criação meio alemãzística, criativa. Então, eu adoro pegar isso que está no campo das ideias e concretizar. É isso que motiva um relacionamento, né? E cresce junto, tanto o profissional como o pessoal. E gosto por artes veio desde pequena, sempre desenhei, pintei, fazia escultura em madeira. E às vezes meu pai trabalhava demais, era professor de cirurgia da USP, agora aposentado, né? Mas às vezes ele tirava um tempo e o programa que tinha de nós dois era ir a algum museu. E meu pai mora ainda muito, e a gente ia muito a museus, muito. Então eu sempre fui muito alimentada por artes. Quando meu pai foi ao Louvre com minha mãe, a única coisa que ele lamentava todos os dias, ai, Alice tinha que estar aqui, Alice tinha que estar aqui. E compartilhou tudo que viu lá. Então, eu sempre cresci com um olhar artístico muito presente. Tanto que eu, na infância, as pessoas ficavam pensando, o que será que a Alice vai ser da vida? Ninguém pensava que vai ser veterinária ou engenheirinária, como meu marido me chama. Todo mundo falava, essa aí vai ser artista. Era a única coisa que esperavam de mim. E no fim deu tudo errado, né? Não, você faz arte. Deu Até com tudo seus certo, Eu sou uma né? artista. Eu me Até com os alimento de pets. arte, mas eu não sou uma artista. É uma artista no atendimento de pet mesmo, além de tudo o resto. Lógico Então, que é. isso é um pouquinho aí de quem é essa maluquinha, que aqui, pelo visto, todos somos malucos, esse é um adjetivo muito bem-vindo. Existem os malucos do bem, que somos nós. Somos Muito todos. Ricardo, fala de você pra gente. Eu sei que você tem vários projetos aí, que Ah, você meu tem. Deus. Não me provoca a falar, porque aí a Tá. coisa Não, tô acaba. bem. Bom, eu costumo dizer que eu sou um jovem fotógrafo, né? Apesar da idade. Eu comecei a me dedicar mais à fotografia em 2012. Eu considero 11 anos de estrada um tempo curto, né? Eu sempre fui profissional da área de marketing, sempre atuei na área de marketing. E em 2012 que eu comprei minha primeira máquina e comecei a estudar. E aí, tanto tempo trabalhando na área de marketing, você sai do marketing, mas o marketing não sai de você, né? Então, isso acabou me levando a criar vários projetos que a gente via oportunidade no mercado da fotografia e eu comecei a criar. O primeiro deles foi o Fotroca, né? Que é um evento que já está completando aí 11 anos, né? Porque ele foi a primeira edição em outubro de 2012, que já teve aí no festival. Então, a gente está sempre correndo. Estamos indo agora para a 97ª edição, chegando logo Olha. às 100 edições. Né? Então, na verdade, já tem mais de 100. Aqui, nos compras aqui, a gente deu uma parada, mas tem mais de 100 já. E do Fotroca nasceu o Mirafest, e aí vem a Feira de Artes direto do produtor,
E aí tem uma série de outras coisas que vão surgindo, que vão emendando, e a cabeça não para, né? Editora. Então a gente acaba criando muita coisa mesmo na área. A gente está sempre muito preocupado em estar criando. Virei professor, dei aula no Senac por 3 anos, ainda sou professor, né? Apesar de não estar no Senac. Estou fazendo pós-graduação em fotografia e arte, termino agora em setembro no Senac da Cipião. E a gente está sempre procurando se reinventar, né? Acho que a fotografia ela é muito isso mesmo, a gente tem que se reinventar. E eu costumo dizer que é uma profissão muito solitária, né? A gente, na hora do clique, é você e você. Daí você vai editar, é você e você. Então, os momentos que a gente tem de socialização com os amigos são esses momentos que a gente está vivendo agora, né? É o próprio Fotroca, é o Mirar Fest, esses encontros acho que alimentam a alma de um fotógrafo, né? A fotografia me trouxe muitas coisas legais, entre elas esses amigos como vocês. A minha esposa veio a gente se conheceu eu fazendo um trabalho, eu fui fotografar um evento e ela me viu, se interessou por mim, eu vi, me interessei por ela, mas não conversamos, não era o momento, eu estava trabalhando. Mas mais para frente a gente acabou de um jeito ou de outro destino nos aproximou, né? Então é muita coisa depois que eu cheguei na fotografia, muita coisa aconteceu na minha vida e minha vida hoje gira toda em torno da fotografia. E é isso, estamos juntos. Ontem acabamos de ter um evento de anúncio dos selecionados para a convocatória de fotografia urbana. Foi incrível, acho que a gente nunca teve uma live com tanta gente, né? Muito legal. Cerca de 100 pessoas, é muita gente. E foi um sucesso, e é o prêmio Cristiano Mascaro de fotografia que a gente vai anunciar no dia 20 ou no dia 19. É isso, já falei demais, já é um vinho. Legal, a gente estava falando disso, eu estava falando com o Trabuco sobre o evento que você fez, que foi legal, muito bom. E tem algum projeto ainda para esse ano, para fazer esse ano? Para esse ano, a gente vai ter um Fotroca, a gente tem um Fotroca uma edição por mês, até dezembro. Este mês já teve uma e vai ter uma segunda. A gente vai ter mais um Fotroca que aí vai ser eu falando, junto com o Marcelo Preto, vou falar sobre acervos, né? Trabalhar com apropriação. Eu acabei passeando num sebo, encontrando um lote de slides de um baita fotógrafo que faleceu, já vou adiantar, dar um spoiler aqui, faleceu há 38 anos atrás, e eu achei um lote de 780 slides, parte com o nome dele, parte não, mas que a gente acredita que tem boa chance de ter sido dele também. Tem coisa que dá para ter certeza, porque é o mesmo ambiente, fotos diferentes do mesmo lugar, do mesmo ambiente, mesma luz, mesmo tudo. Outras é o mesmo estilo, mas são lugares diferentes, que daí a gente não tem tanta certeza. E aí, nesse evento, eu vou abrir um pouco esses arquivos, mostrar esses slides para o pessoal. E o Marcelo Preto vai falar sobre apropriação, a questão de direito autoral, essas coisas todas. Então, todos convidados, dia 29, próximo, lá no espaço do Marcelo Preto, do One. Legal. É isso, né, mãe? E outras coisas, que aí vai. Infinitas coisas. E Sabe aquele cozinheiro que é bom, que a gente tem raiva, que nunca fez um brigadeiro na vida, o primeiro é perfeito, nunca fez uma lasanha, o primeiro é perfeito, não? Enfim. Também é cozinheiro, tem outros adjetivos aí na pessoa aqui. Tá certo. Muito bom. Então vamos lá para a Bahia agora? Tá ali tão quietinho, Trabuco ali. O homem do acarajé, Vatapá. Pois é, fotógrafo, também produtor cultural, sabe quanto que é ralar para fazer um evento? Conta pra gente aí, Trabuco, como é que é seu trabalho na fotografia, seus projetos? Conta um pouquinho para quem assistir depois conhecer um pouco você. Como diria outro nordestino famoso, apenas um rapaz latino-americano sem dinheiro no banco. Eu sou um insistente, persistente, teimoso. Venho aí realizando algumas coisinhas aí na fotografia. Já fundei fotoclube, que agora está pausado. Já fiz concurso. Hibernando é bom, gostei. Hoje em dia, eu quando precisa participar de alguma coisa que é via fotoclube, eu tenho várias opções. Tem para escolher, né? E aí, antes eu só tinha um, agora eu tenho vários. Me orgulho de ter construído uma história com
o universo feminino, principalmente. Já foram 11 edições ininterruptas. E aqui tenho pessoas que já me ajudaram muito nisso, a Ive, o Ricardo, a Alice. E de vez em quando bate essa vontade de não fazer, de dar um tempo para ver se alguém sente falta. Mas eu tenho um finado amigo que disse: olha, se você deixar de fazer um ano, no ano seguinte você não faz mais. Morre, porque tem que ter continuidade. E tenho experiência nesse sentido, que eu promovi aqui um evento que eu chamava de Mostra Fotográfica de Camaçari, que era só com fotos feitas aqui em Camaçari. E aí, na 7ª edição, eu parei de fazer, isso já tem 5. Fiz mais. Então, é verdade. Então, é isso. Eu sou produtor cultural desde sempre, já mexi com teatro, com música, com dança, com festival de música. E a fotografia sempre teve por ali, porque sempre tinha uma maquininha e eu sempre estava tirando um retratinho aqui, outro ali. Já fui editor de jornal, já fui roteirista, já fui químico, já fui industriário, já fui um bocado de coisa. A minha formação original é química. E aí a fotografia é uma cachaça, né? Um vício, um negócio que a gente não consegue deixar de lado. E aí agora promovo também um outro concurso chamado Minha Terra Tem. Já foram 4 edições, eu estou avaliando se vai ter a 5ª. Nossa, se parar, não volta, hein? Olha lá. Exatamente, isso que eu vou falar. E engraçado que o ano passado eu tomei a decisão de fazer depois do Festival da IVE. Depois do Festival da IVE, eu vou fazer. Tomei uma pancadinha, mas fiz, né? Porque sempre é difícil você... Eu que trabalhei em outros modais culturais, eu sei que é mais fácil você conseguir dinheiro para as artes que estão mais capilarizadas na sociedade. Você consegue, não com tanta facilidade, mas você consegue para um projeto de música, você consegue para um projeto de teatro. Eu participei aqui de um projeto de orquestra que a gente imaginou que seria uma maluquice. Uma orquestra precisa de instrumentos, um negócio caro, não sei o quê, mas aí era música. E quando você vai fazer um negócio de fotografia, que você vai atrás do cara só para o cara patrocinar a impressão de uma foto para botar numa exposição, o cara diz: porque tem o 13º, porque tem as férias do funcionário, porque o imposto, porque não está vendendo, coisa e tal. Mas aí essa coisa do virtual também deu uma força, porque a gente consegue fazer muita coisa no virtual. Se é possível dizer que a pandemia deixou alguma coisa aproveitável, não vou dizer que deixou coisas boas, mas se deixou alguma coisa aproveitável, foi essa possibilidade da gente fazer as coisas de forma virtual, porque aí a gente consegue congregar. Porque hoje, se a gente fosse tentar reunir essas pessoas que estão aqui em um lugar físico, seria praticamente inviável. Não tem verba. A gente ia ter que atravessar o Atlântico, ou alguém teria que atravessar o Atlântico para cá, e aí ia ser mais complicado. Mas é isso, parabenizar e dizer que eu estou sempre à disposição e que trabalhos e trabalhadores e Miralles, eu vou continuar insistindo, porque um dia eu entro. Essa peneira é fina, mas um dia eu entro. Antes de entrar aqui, ele falou assim: eu não consegui de novo. Mas esse concurso agora, sério, foi cabuloso. Foi. Eu acho que a gente tinha que ter aberto umas 20 vagas ou 30, porque ficou de fora trabalhos extraordinários que ficaram de fora. Deu dó. O Varanda, ele foi um dos que viu tudo. Ele sabe. O Varanda está em todos, né? Sim. Dos amigos estão, dos inimigos não, mas dos amigos eu estou em todas. Ô, Ricardo, eu vou acabar chamando ele para uma das minhas roubadas. Demorou. Uma varandinha. Eu acho que a gente tem que fazer um encontro presencial em Cachoeira. Eu, por favor, Santa Maria da Purificação, né? Eu recomendo o Maragogipe no Carnaval. Varanda, fala sobre você. O Franco eu vou deixar para depois, que ele vai falar sobre as viagens dele. O Franco tem novidades de primeira ordem. De Alemar. Eu tento estar presente em tudo, nos eventos de arte, eu tento colaborar nos festivais que permitem colaboração, eu tento prestigiar a arte como um todo. Gosto muito de arte, coleciono arte, sou artista
curador de fotografia, sou curador de uma série de festivais, jurado do Paraty em Foco, júri do Prêmio Cristiano Mascaro, do Ricardo e da Alice, aí do Olhar Plural. Eu colaboro, eu cumpro prazo, eu apareço na hora, eu sou quase um chato, mas eu acho que quem está fazendo um festival, independente de ter ou de não ter patrocínio, porque tem festival que mesmo com patrocínio, o trabalho é o mesmo, a encheção de saco é o mesmo, a gente só tem um pouco mais de dinheiro, só isso. A pessoa que está fazendo um festival de fotografia ou de arte, porra, merece todo o apoio. Se você pode apoiar, meu filho, apoia, porque né? É o que dá para fazer. É aquilo que nós conversamos, Ive. Você não tem dinheiro, eu não tenho dinheiro. O que a gente pode fazer sem dinheiro? Vamos fazer sem dinheiro, porra, não tem jeito. Não tem jeito. Não tem jeito. Eu me dedico à arte já há algum tempo e à curadoria há menos tempo. Tenho tentado ser um curador que não sabe tudo. Realmente eu não sei tudo. Tenho tentado ser um provocador, incentivador dos novos fotógrafos. Porque, lógico, você vai trabalhar com figurão, o figurão sabe do trabalho dele mais do que eu. Porque esse bobear tem mais idade do que eu, inclusive. É difícil, mas acontece. Então, tem que apoiar, tem que apoiar. Marilton, o que você precisar, menos dinheiro, drogas, mulheres e carros rápidos, eu te arrumo. O que você precisar. Essas outras coisas não dá, né? Aí já tem problema. Então, porque, olha, fazer um festival é um ato de fé. Ponto. É isso, é a fé. Aquilo que nós conversamos aqui em casa, você trouxe bolo de cenoura muito bom, por sinal. Então, nós batemos papo aqui em casa, eu acredito nisso e faço isso de bom grado. Nós temos aí uma verbinha para o curador. Bacana. Nós não temos verba nenhuma. Bacana, estou dentro do mesmo jeito. O Ricardo sabe disso, a Alice sabe disso, a Ive nós tivemos um ano que nós namoramos, mas não deu, o relacionamento não caminhou. Aí no ano seguinte eu falei, olha, pô, Ive, o que você precisa? Você precisa de convidado, você precisa de fotógrafo, o que você precisa? O que eu puder ajudar, eu divulgo, todo mundo aqui sabe disso, eu divulgo. Falou de arte, eu divulgo. O que você precisa? Aí nós começamos a namorar, acho que agora vai dar casamento, né, Ive? Acho que vai, acho que agora vai dar alguma 2 coisa, anos né? seguidos já, o padrinho vai ser o Zé Franco, que é desde o ano passado, pô, o Zé Franco vai ser o padrinho. A gente já teve um encontro lá no Instituto Moreira Salles, não foi isso? Foi, com que o Roberto Esteves te apresentou. E estava até o Bob Wolfson, estava lá, né? Que estava fazendo um evento. Sim. Isso. E aí depois eu fui tomar um café na sua casa, levei bolo de cenoura. Olha lá, o bolo que me conquistou, você sabe disso. Franco, você é um querido também. Depois que a gente conversou, que a gente namorou, como diz o Varanda aqui, e você aceitou. O gostoso desse trabalho, de organizar um festival, é quando você admira o profissional e você fala com ele, e ele fala assim, vamos fazer. Aí você fala assim, tá bom, mas assim eu não tenho verba. Como o Varanda falou, não tem problema, vamos fazer. Então, não é o fato de não ter verba, eu não vou buscar mais verba, porque todo mundo aceita sem verba. Não é isso, todo ano eu preparo, eu tento alguma coisa, mas, enfim, não consegui até agora. E aí, quando eu trago pessoas tão importantes como vocês, são importantes para mim, e vocês falam assim, não, vamos participar. E o Franco, lá de Portugal, ele falou, não, vamos fazer essa parceria, eu faço a exposição aqui, você faz aí, ele aceitou, eu falei, nossa, que bacana. Eu fiz o evento aqui do festival, e ele fez lá, que agora ele trouxe para a gente mais algumas novidades. Conta um pouquinho, antes disso, fala sobre a exposição, fala um pouquinho de você, para quem não conhece ainda, conhecer seu trabalho, a sua fotografia, seu projeto de viagens, conta para a gente. Olá, sou José Franco, como já deu para perceber. Eu tenho que estar em desacordo com o Marilton numa coisa em relação à pandemia. Eu acho que a pandemia trouxe muitas coisas boas, mas mesmo muitas coisas boas. Sem a pandemia nós não estaríamos aqui. Nem seria natural estarmos aqui.
eu só conheci vocês por causa da pandemia. Vocês só me conheceram por causa da pandemia. E vocês, as vossas associações estavam todas na minha base de dados. Eu tenho 50 ou 60 associações brasileiras na minha base de dados. E não conhecia nenhum de vocês. E foi à custa da pandemia e à custa do projeto que eu fiz da tertúlia fotográfica para entreter os meus formandos, os meus amigos, os meus alunos, e para me entreter a mim próprio, para ter um projeto em termos de pandemia, que nós nos desligamos e que muitos de vocês acabaram por entrar e nós, pronto, fiz uma amizade especial com a Ivy e por isso estamos aqui. Portanto, a pandemia teve muitas coisas boas. Eu acho que o único problema da pandemia foi que aquilo que nós aprendemos na pandemia já esquecemos, a lição positiva já esquecemos, ou pelo menos o mundo, de uma maneira geral, já esqueceu. O paradigma de ser mais importante nós, as pessoas, o convívio, isto parece que já outra vez caiu por terra e voltou a ser importante o dinheiro e o ter e não o ser. Pronto, é isso. Se não me des uns puxões de orelhas, eu falo o resto da noite e é uma chatice. Epá, a fotografia para mim é um modo de estar na vida. Eu levo o dia todo a fotografar e não é com a câmara fotográfica, porque até se calhar hoje em dia fotografo muito pouco a câmara fotográfica, mas eu não consigo olhar para o mundo sem ser de uma forma fotográfica. Estou sempre a ver, por onde eu estou a olhar, eu estou sempre a ver uma fotografia. Sempre. Estou sempre a ver uma forma como aquilo poderia ser uma intervenção social, como poderia ser uma forma de eu mostrar o mundo. Eu fotografo desde miúdo, pronto, desde os 15 a 6 anos, que fui aos Estados Unidos, porque nós açorianos temos todos familiares nos Estados Unidos, e fui aos Estados Unidos ver a família e o meu projeto de vida era trazer de lá uma câmara fotográfica. E levei todas as moedinhas que eu tinha, pá, e não dava para comprar câmara nenhuma, mas eu trouxe a câmara fotográfica. A família juntou-se e comprou uma câmara fotográfica. Foi o pontapé de saída. Eu não me considero produtor de cultura, mas eu estou farto de fazer eventos culturais, quer dizer, mas não me intitulo, porque efetivamente acho que não é propriamente nem a minha modo de vida, mas estou farto de organizar exposições, concursos. Eu também criei a Associação de Fotógrafos Amadores dos Açores há 16 anos atrás, sou o sócio número 3, sou sócio fundador da associação. Criamos montes de formação, montes de concursos, variedíssimos projetos, enfim. Fui curador de imensas exposições, convidado para montes de júris, enfim. Mas isso também não paga a vida. Isto é o grande problema, é que não paga as contas. Este é o problema. A fotografia não paga as contas. Com exceção, às vezes, de um trabalhinho interessante ou outro que nos aparece, que nos aguenta uns meses à tona d'água, mas isso não nos paga as contas, infelizmente. E como não paga, pronto, organizo viagens com fotógrafos pelo mundo, vendo também viagens individualmente, enfim, temos que ganhar a vida de várias formas. E é agora, a fotografia é realmente uma paixão, quer dizer, eu não consigo imaginar. Eu costumo dizer eu costumo dizer aos meus formandos que ser fotógrafo é um ser especial, é um ser que olha para o mundo de uma forma diferente. Ser fotógrafo é aprender a olhar para o mundo, para aquilo que os comuns não veem. Está tudo à nossa frente, tudo está à nossa frente. Só que nós só vemos algumas coisas, aquilo que nos interessa. E quando nós somos fotógrafos, ou quando nós ganhamos uma cultura fotográfica, quando nos é ensinado o que é ser fotógrafo, nós começamos a olhar para o mundo de uma forma, começamos a ver coisas que ninguém vê. Isto é que é fascinante. É fascinante Por isso eu acho que somos seres especiais, somos muito interventivos quando levamos as coisas a sério, quando fazemos aquilo que gostamos com paixão. E eu gostei muito de uma conversa, não sei se foi do Ricardo, se foi da Alice, mas fotografar é um ato de solidão. É efetivamente um ato de solidão. Fotografar é eu, a câmara, o sujeito e eu. Eu sei que acho que foi o Ricardo que resumiu só eu e eu, mas acho que não é só eu e eu. Existe uma simbiose muito grande entre eu, a câmara, porque é uma coisa física, por isso é que eu gosto de fotografar com ela encostada à cara e não à telemóvel. Gosto muito de a sentir, porque é físico. E o sujeito, o objeto que nós estamos a fotografar, o nosso sujeito. E esta relação é de uma solidão tremenda. Até porque só pode ser de uma forma de solidão, porque é sempre um autorretrato. É sempre aquilo que nós somos.
Nós só fotografamos aquilo que nós somos. Porque senão há dois fotógrafos iguais, nem há um bom ou mau. É o estado em que nós estamos de vida, o estado em que nós já evoluímos e aquilo que nós já sofremos, as caneladas que nós já demos, as geneiras, as paixões que tivemos, tudo isto nos influencia de tal forma, e isso é que nos faz sermos diferentes uns dos outros e olharmos para o mundo de uma forma completamente diferente. Uma das coisas que me fascinou a exposição do festival, do sexto festival, está aqui na Ilha das Flores, uma das ilhas mais pequenas dos Açores. Nós somos só 3.400 habitantes. Somos o ponto da Europa mais perto dos Estados Unidos. É uma ilha muito pequena, mas foi fascinante quando montei a exposição e na inauguração estavam várias pessoas e uma delas dizia, pá, é incrível, pá. Isto é mesmo Brasil, isto é tão diferente de nós, quer dizer, é fascinante ver como se vê o mundo visto pelos brasileiros e não de uma forma tão diferente de nós. Esta mistura intercultural é que é fascinante. Eu só tenho pena que o nosso projeto não tenha sido mais uma mistura maior entre Portugal e Brasil, portanto, teve muito pouca presença portuguesa. Isso, essencialmente, por razões cambiais, pagar a inscrição para o Brasil saía mais caro os custos da transferência do que propriamente o valor da inscrição, o que complicou bastante. Pronto, é certo que estamos a uma distância grande e temos diferenças cambiais diferentes, são esquemas muito, muito diferentes. Hoje nós em Portugal temos formas de pagamento extremamente acessíveis, tipo MBWays e facilitam muito a vida, portanto é só um clique e a coisa, quando é para fazer pagamentos internacionais, as coisas tornam-se mais complicadas e têm custos absurdos, ainda hoje têm custos absurdos. Eu sei que o futuro, garantidamente, com esta globalização e com esta quebra de barreiras, e isto também, Marilton, foi muito dado pela pandemia. Hoje o online, efetivamente, é uma coisa séria. Hoje, antes da pandemia, ninguém ligava. O online era para os rapazes, eram coisas para brincar. Hoje não. Gastava-se fortunas em reuniões que podem ser feitas aqui, como nós estamos aqui. Reuniões sérias, pá. Gastavam-se fortunas por causa de uma hora de reunião. As pessoas faziam-se quilómetros de avião para ir a uma reunião, quando hoje toda a gente aceita, depois da pandemia, que efetivamente o online é uma coisa séria. Portanto, nós estamos aqui, não estamos a brincar. E isto foi também uma coisa boa que a pandemia trouxe. Se repararmos, nós temos que realmente respeitar quem morreu. Mas se pensarmos bem, em termos de um ano normal para um ano anormal, o número de mortes não foi tão diferente quando acontece nos outros anos todos. O que foi um pânico generalizado, em que o desconhecido gera pânico e gerou o pânico ao ponto de fechar-se o mundo. Pronto, fechou-se o mundo também foi interessante esse fecho do mundo porque abriu outras portas, e abriu muitas e muitas portas. Hoje há muitos miúdos com muitos de negócios online que, se não houvesse a pandemia, hoje não tinham trabalho, não tinham formas de se safar. Portanto, eu acho que trouxe mais coisas positivas do que negativas. Em relação à exposição, pois, está lindinha, está muito bonita aqui nos espaços de concelho aqui da nossa vila, que é uma vila pequenina, mas que ficou muito bonito. Depois, quando tiver, eu tenho isso tudo filmado, não sei o quê, mas ainda não tive tempo. Tenho andado numa fase de trabalho um bocadinho acelerada, mas depois eu vou partilhar com a Ivy, e a Ivy há de partilhar no site do festival. E pronto, e só tenho pena que a Magali, não foi? A Magali foi a que ganhou. Maschi, Magali Maschi. Magali, pois. Só tenho pena que a Magali não tenha vindo aos Açores, pronto, mas eu percebo perfeitamente que a viagem até Portugal é muitíssimo cara e, portanto, compreende-se perfeitamente. Mas se calhar no ano vindouro consigamos arranjar fundos que seja possível ligarmos mesmo estes dois países fantásticos e que temos tanto em comum e tanto diferente. Se nós, aqui em Portugal, se nós aqui nos Açores, em particular, como somos 9 ilhas, de uma ponta dos Açores à outra somos tão diferentes, imagine vocês num país que é maior do que a Europa, de uma ponta à outra, a diferença que não existe. E isto sente-se até nas fotografias que vocês fizeram ao concurso. As fotografias para a inscrição, nós sentimos perfeitamente que há diferenças culturais imensas entre algumas fotografias e outras, e há coisas muito boas.
uma das coisas também que me deu muito prazer neste projeto foi ver a alegria, a felicidade da Magali quando revelamos que ela tinha sido a vencedora. Uma rapariga que está há muito pouco tempo na fotografia, que tem um talento nato, uma coisa fabulosa. Então, ela tem uma forma de fotografar magnífica, ou pelo menos identifico muito com a forma como ela fotografa. E foi de uma felicidade imensa ver. Ela concorreu, acho que com 10 fotografias, 6 ficaram na exposição e uma delas ganhou e teve várias nos primeiros 10 lugares. Isso é compensador, isso é aquilo que não há dinheiro que pague e que vale a pena nós estarmos nos projetos só para ver esta alegria. Eu acho que, ou pelo menos eu tenho a sensação de que se calhar vim a este mundo para dar um pouco de felicidade aos outros. E não há prazer maior do que dar felicidade aos outros. Ver os outros felizes é uma coisa que não há dinheiro que pague, mas não há dinheiro que pague. E fazer os outros felizes é tão simples, muitas das vezes. Por vezes basta só ouvir, por vezes basta só estar presente. E há muita gente que está presente, está todo o tempo juntos e que estão muito pouco presentes. E isto é tão simples. Mas pronto, vamos voltar à fotografia. Passo para aí. Muito bem, eu gosto de... Quando eu conheci o Franco, eu falei assim, olha, quando você fala devagar, porque senão eu não vou entender. Lembra disso? Eu lembro e esqueço-me sempre. Aí, quando ele fala muito rápido, eu tenho que ficar prestando muita atenção, quase uma leitura labial, porque senão eu não... Agora eu já me acostumei, tá? Muito bom. Esse ano nós fizemos uma reunião para o evento do Marilton, do Trabuco, sobre um festival que ele fez, um concurso, e houve um questionamento durante essa live que intrigou a gente. Eu falei assim, então vamos levar para o festival. O Franco e o Varanda ainda não se posicionaram quanto a isso, porque eles não estavam lá. Então, a pergunta que rolou durante esse evento foi que se os organizadores de um evento, ele tem permissão de um concurso de fotografia, ele tem permissão para participar das competições que ele mesmo promove? A rigor, isso inclusive serve para todos os concursos, os promotores não devem participar do concurso. Falando de concurso, mas, por exemplo, eu, como curador, já participei de uma exposição como artista. Tá? Concurso pressupõe competição. Se a pessoa promove, ela já tem uma vantagem em cima dos outros. Então, a competição passa a não ser justa, vamos dizer assim. Eu acho que concurso é a palavra-chave. Tá? Concurso é a concorrência. Concorrência você não pode ser melhor que ninguém. Se você promove, você provavelmente escolheu o curador, escolheu os jurados, até escolheu a imagem. Se você escolhe a imagem, porra, e você escolhe a sua, é uma marmelada. Marmelada. Eu queria fazer o contraponto aí da história, porque eu sou envolvido nessa história. O que acontece é que os regulamentos dos concursos que são promovidos aqui pelo Clube de Arte Fotográfica Camaçari, eles dizem claramente de que os associados do clube, que chegaram ao incrível número de 8, e hoje está hibernado por falta de gente, eles concorrem no concurso a serem selecionados como participação, como aceitação ou, no caso de uma votação expressiva, menção honrosa. Até aí ele pode participar. As premiações são vedadas aos integrantes do clube. Então, o que acontece? Quando está escrito, a regra está lá e está posta, e as pessoas têm a dificuldade imensa de ler as regras. Está lá escrito, olha, os associados do clube promotor poderão mandar material e poderão ser selecionados como aceitação ou menção honrosa, dependendo da sua pontuação. Mas nunca, jamais, em tempo algum, serão premiados, porque os prêmios são a parte do concurso. O concurso é
primeiro, segundo e terceiro colocado. E no caso do universo feminino, tem primeiro lugar masculino e primeiro lugar feminino, que também é vedado a quem é filiado, quem era filiado, porque hoje a gente não tem mais ninguém filiado, só tenho eu que fiquei para apagar a luz. E então, a defesa que eu tenho para colocar nessa situação é essa, que, na verdade, eles não concorrem. Eu e nenhum dos meus outros 7 colegas que iniciamos essa história, que foi declinando, no último ano eram só 2. E, para melhorar o meu argumento, teve um ano que ninguém conseguiu pontuação nem para aceitação, e não entrou ninguém. No dia da revelação do resultado, eu fiz a apresentação, mostrei todas as fotos, coisa e tal, e quando chegou na foto que tinha sido uma menção honrosa e era uma foto minha, eu perguntei para esses 3 que estão aqui, vocês sabem de quem são essa foto? Vocês têm ideia de quem é o autor dessa foto? Que vocês deram uma premiação, vocês deram uma menção honrosa, coisa e tal? E eles não sabiam de quem era a foto, porque os autores das fotos não são revelados aos curadores, nunca foram, ninguém nunca soube quem eram os autores. Então, a condição é essa. Porque eu acho, aí a minha defesa é essa, eu acho que se você tem um clube, um grupo, pequeno ou grande, e que você promove um evento, e você priva essas pessoas de participarem do evento, não incentiva elas a continuarem. Então, as coisas foram sempre feitas no sentido de incentivar. Mas, por exemplo, aqui em São Paulo, a experiência que eu tenho com o fotoclube, os concursos de fotoclube são só abertos para os fotoclubistas. Aí o que eles fazem? Eles pegam e contratam um curador, ou convidam um curador, ou um corpo de jurados externo. Que é o que eu falo, olha, eu vou ser o amortecedor, eu vou ser o sem vergonha da história, porque a presidência do fotoclube não vai julgar ninguém, ele não vai julgar seus pares. Então tem que ser uma pessoa de fora que fala, olha, essa aqui vai, essa aqui não, essa vai, essa não. Porque eu acho que misturar também não é justo para o fotoclubista ter direito a chegar só na menção honrosa, quando de repente ele pode ter a foto campeã. Sabe? É um pouco atrapalhado isso. A sua foto podia ser a foto campeã, mas por força do regulamento... E o regulamento precede, né? Eu acho que tem também a chave dessa história, se é fotoclube ou se é um concurso, né? No caso, a situação foi num concurso e... Quer falar, meu amor? Pode falar, meu filho, fala. E eu não achei errado, lógico que no começo a gente levou um susto, mas aí analisando, a gente realmente não tinha a menor ideia da identidade de cada um dos fotógrafos. E nós éramos 3 curadores. Então, eu acho que quando a gente tem um corpo de vários curadores, você minimiza a chance de alguém reconhecer uma foto e favorecer aquela pessoa. E eu acho que vale como um termômetro de como está indo a sua qualidade fotográfica. Isso que acho que é uma coisa muito encantadora dos concursos. A pessoa tem um termômetro de como está a sua qualidade imagética, tem um feedback muito interessante. Então, eu acho que se a pessoa é da equipe de organização e pretende mandar, eu acho que ela tem que estar de fora do recebimento das outras imagens, ela não pode ver os concorrentes. Isso é uma coisa que acabou não acontecendo no caso do Marilton, mas acho que não interferiu em absolutamente nada, porque nós que éramos curadores, a gente não fazia ideia de foto de quem que era. Então, aí eu concordo nessa parte com o Marilton, não tendo uma premiação, eu acho que é um excelente termômetro e não concorre a colocações mais importantes dentro do concurso, né? É que para o pessoal de fora sempre tem aquele negócio da marmelada. Nos festivais, nos concursos, nos júris, nas premiações. Então, para você não levantar nenhuma suspeição a respeito do seu concurso, do seu evento, é muito melhor se proteger. Tanto é que eu fiz uma exposição só que eu participei como curador e como artista, e depois nunca mais participei como artista. Exatamente para não ter que escutar a história. Então, mas a história sempre vai acontecer. Eu lembro muito daquele... Foi o Mirafest, o Mirares, né?
que a gente tinha uma representatividade de selecionados feminina muito pequena, como a gente teve agora de novo. E uma pessoa da internet super atacou a gente de uma forma extremamente agressiva, falando que era tendencioso o resultado do nosso concurso. E aí aquilo, lógico que no começo dá um impacto, né? Você nunca espera ser agredido fazendo uma coisa que você está fazendo para o bem dos outros, você está fazendo por amor aos outros. Sim. Mas aí eu resolvi analisar os números e vi que a representatividade feminina de inscrições mantinha a proporção das seleções. E aí eu comecei a analisar isso em todos os concursos e vi que nem sempre é assim. Às vezes, realmente, a gente tem um emplacamento maior de homens do que de mulheres, e aí acho que vale como alimento para uma reflexão, para tomar atitudes, até que ponto que as mulheres estão participando dos cursos, não só dos concursos, mas das formações, dos estudos de evolução da sua imagem, de evolução da qualidade do que você faz. Então, os haters sempre vão existir, eles sempre vão atacar. E aí eu acho realmente complicado. Eu fiquei tão feliz de ver a alegria do Marilton com a nossa menção honrosa, que eu fiquei pensando até que ponto vale a pena a gente se privar de uma coisa por causa de haters. Eles sempre vão existir. Aquele concurso especial que a moça criticou, a curadoria foi gravada, foi ao ar. Se ela quisesse, ela teria visto a curadoria. Ela teria visto que eram 3 mulheres e 2 homens na curadoria. Ela teria visto que era tudo sem identidade, que ninguém sabia quem estava selecionando, se era um fotógrafo homem ou mulher. Mas não, a necessidade de ter raiva, de se revoltar, de criticar é tão grande que eu questiono até que ponto vale a pena a gente se privar de coisas por isso. E o exercício de colocar a sua imagem para análise neutra de curadores é um exercício muito válido, eu acho muito legal. Eu fiquei muito contente de ver o Marilton conseguir aquela menção, e a foto sensacional, nunca vou esquecer daquela foto, Marilton. A primeira edição do trabalho... Fala, Ricardo. Pode falar. Não, é que eu queria dizer que tem uma inversão dos princípios, né? Porque aí, respeitando o Zé Franco, que é lá de Portugal, mas aqui no Brasil, todos são inocentes até que se provem culpados. Que tomei. E aqui, nesse sentido, aqui se faz a leitura ao contrário. Todos são culpados até que se provem e comprovem e reprovem inocentes. Isso só vem provar que nós somos irmãos. Povos irmãos. Que aqui é exatamente o mesmo. Pois é. Aí, se você for ver como produtor de um evento, como produtor de um festival, você tem que ter o ótimo, que é o que a gente busca, mas tem muitas vezes que se conformar com o bom. E eu acho que essa transição, o Interfoto também já foi criticado por ter uma presença masculina grande nos convidados, que sou eu que faço os convidados. O problema é que, para aquilo que a gente estava pensando, as mulheres que eu conhecia não cabiam. Então, eu tento me proteger, eu tento, como produtor do festival, eu tento ter pouca discussão. Tanto é que o Interfoto só teve uma vez um problema de representatividade também de pouca mulher. Mas só isso. E você vê, o Interfoto chegou a movimentar 130 e poucos fotógrafos numa única edição. Então, eu tenho um background protetivo. Né? Olha, seu relógio aí tá louco, hein, meu? Bom. Opa, a Tina, toda vez que o relógio toca, a Tina pula da cadeira. Toda vez. Eu acho ele um charme. Deixa eu traçar algumas palavras sobre esse tema que eu acho bem interessante. No primeiro Trabalho de Trabalhadores, foi o primeiro, eu mandei e participei, e tive 2 fotos aceitas. Né? Mas depois de lá eu nunca mais mandei. Porque eu, pessoalmente, eu não me sinto à vontade em advogar em causa própria. Então, se eu conseguir o espaço, eu quero que as pessoas coloquem a carinha lá. Mas o que pode ser feito, e eu acho bem válido, ter o hors concours, tipo, eu vou estar com foto lá desde o começo, porque eu sou do coletivo, eu tenho o direito de estar com a foto lá. As que foram selecionadas são essas, a minha não estava. Hoje, o material de divulgação, toda foto que eu coloco para fazer divulgação das minhas convocatórias são minhas. Então, eu já estou divulgando o meu trabalho
eu escolhi. Eu quero fazer essa foto para botar no banner, para botar no flyer. Entendeu? Sim. Então, eu tenho, de alguma A capa maneira... da exposição é o produtor que escolhe. Exatamente. Independente de quem seja, não tem julgamento, é teu julgamento. Exatamente. Eu tenho feito isso, tá? Mas eu entendo a ideia de que, poxa, eu gostaria de participar porque eu já tive essa situação. O que pega e pode macular um pouco o processo é o seguinte: por mais que eu não saiba de quem é a foto, quem botou a foto e está organizando sabe que sou eu. E se entende o meu olhar, pode falar, porra, essa aqui o Ricardo vai gostar. Esse é um pensamento que pode ter. Sim, favorecimento é o nome disso. Favorecimento. Tipo, porra, a gente evita falar quem são os curadores, a até gente depois da só curadoria fala feita. do curador quando o resultado está apresentado. Ninguém sabe que foi o Varanda, a Rosângela Andrade foi a principal curadora, ninguém soube. Só soube no dia que a gente anunciou. Que já estava a curadoria resolvida, tudo já definido, aí a gente E aí, se eu entro com uma foto para concorrer, eu sou o único que sei dos curadores antes do tempo. E aí gera para mim, um incômodo muito grande, assim, tipo, porra, eu fui privilegiado. Fui privilegiado. Lógico, eu sabia quem era o curador. Então, o que eu sugiro é, você quer ter foto na exposição? Cara, cria a parede dos convidados, cria a parede dos caras do fotoclube. Olha, você vai ter uma foto na parede, você vai ter uma foto na seleção, mas você é um hors concours, você não está concorrendo, você está lá porque você merece, porque você faz parte do fotoclube, você é o organizador, sem nenhum problema. Mas é regra clara. Eu acho que é isso. Realmente, ter a sensação de ver o Marilton feliz com a escolha da foto, achei ótimo. Legal. Foi mesmo. Mas a gente tem que se preocupar realmente com algumas vantagens que a gente pode obter sabendo quem é o curador, sabendo o histórico. Ninguém conhece o histórico todo de um concurso como nós. Por mais que a pessoa pesquise os 8 anos de festival, de fotos que entraram, a pessoa não tem a mesma bagagem que a gente tem em relação ao tema que a gente escolhe. Mas acho que mesmo assim, a gente com essa busca, a gente sempre procura ter no mínimo 3 curadores, de preferência 5. Você acaba dissipando esse favorecimento, porque você, por mais que conheça o gosto dos 5, que vai agradar cada um dos 5, não é compatível. A gente tem pessoas com olhares opostos, pessoas que vão se encantar com uma coisa e a outra pessoa vai achar aquilo medonho. Eu sei, a gente sabe. A gente sabe. Agora o rei... Mas a pessoa que está concorrendo, a pessoa que se inscreveu, que pagou a inscrição, que se concorreu, que mandou imagem, muitos nem sabem que a imagem vai para o curador sem o nome. Por isso que os festivais têm uma fama de marmelada. Não sabe se não lê a regra. Ah, mas ninguém lê a regra, Marilton. Não é dado a ninguém o direito de desconhecer a regra. Mas desconhecer a lei, né? Interpretar as regras. É aquela história lá que você coloca no grupo de WhatsApp da faculdade. Estarei às 5 horas da tarde da quarta-feira vendendo bolo de chocolate por R$8. Aí as perguntas: onde você vai estar? Que sabores que tem? Que dia que você está? Ninguém lê merda nenhuma. Sabem interpretar. Elas leem tão por cima que elas não absorvem conteúdo, não analisam. Então, acho que pode ser uma ideia da gente. A gente aqui já gosta de ter muita transparência nas curadorias e nos processos. Eu acho que vale a gente caprichar nisso, mostrar para as pessoas como que é o processo. Em algumas edições nossas, a gente fez a curadoria aberta. O dia da curadoria é tal dia, em tal lugar, antes em tal da quarentena hora. era muito bom. Todos estão convidados, basta ficar calado. E foi interessante que a gente viu várias pessoas acompanhando, vendo a sua foto subindo no Ibope com um curador, depois o outro curador descendo o Ibope daquele ensaio, daquela foto. Foi muito interessante isso. Eu acho que isso é didático para os participantes. Essa curadoria aberta é uma coisa que eu quero retomar, porque a pessoa pode acompanhar e sentir o drama que o curador tem. Não é fácil para o curador, cara. As pessoas não fazem ideia do trabalho do curador. Esse aqui, por exemplo, que a gente fez agora, foram 179 trabalhos, 179 ensaios. Cada um 4 com 4 a 6 fotos, cara. A maioria 6, né?
É um Bacana. volume difícil, brutal de é imagens. muito difícil. E agora está tendo Tô sabendo do que vocês estão falando. Tô sabendo. Tô Sofreu, né? sabendo. sabendo, né, Sofreu. Mariana? Então, Sabe? E aí os curadores ficam, me dá mais um dia. A gente entende, a gente sabe que não é preguiça. É complicadíssimo. então, porque Franco, aí é que tá. A pessoa que se inscreve num concurso não lê as regras. Muita gente, por exemplo, eu faço mentoria com artistas. O artista fala, eu estou querendo entrar naquele festival. Eu falei, a primeira coisa que você tem que fazer é ver quem são os jurados, estudar a história dos jurados e ver o que você tem que mandar. Porque, tá lá, por exemplo, o jurado vou dar um exemplo aqui, o Cristiano Mascaro. Porra, o Cristiano Mascaro, você vai mandar o quê? Foto de carnaval de Salvador, tudo colorido? Não vai, porque não pega o Cristiano. O Ouviu, né, Cristiano Mário? é PB, quadrado. Se tiver uma arquiteturazinha, assim, vamos dizer assim, que ele gosta, é a história dele, meu Deus do céu. Eu falo isso para os artistas. E as pessoas não têm nem esse cuidado. O júri é tudo de fotojornalista. Não vai mandar a foto abstrata, porque o cara vai jogar no lixo a fotografia, não vai nem olhar. Meu. É simples assim, é um jogo. Então, e aí esse pré-conhecimento do jurado é que faz o promotor do concurso ter uma vantagem. Eu acho, sinceramente. Então, aí é que É. tá. Aí o promotor não entendo os pode dois participar lados. de jeito nenhum. ele já O que a gente conhece? falou, hoje a gente falando sobre esse tema, a Alice sugeriu, tipo, eu quero participar. Então tá bom. Aí eu não poderia saber quem é o jurado, Fica de fora de tudo. fico fora, não vejo quem mandou. Sim, É a isenção. primeira vez. Isenção. Tem que Isenção ficar pode. isento, A primeira vez que eu ajudei no trabalho de trabalhadores, o Ricardo estava trabalhando feito um louco no Senac, eu estava com a agenda mais folgada. Ele não viu nada. Eu que recebi todos os ensaios, organizei todos os arquivos, renomeei todos os arquivos, fiz a pasta. Ele só pegou a pasta pronta com os arquivos renumerados. Ele não sabia e eu sabia. E foi interessante porque teve foto que ele olhou e falou: essa foto eu sei de quem é. Lembra que pensou que era do Harik? E não era. Ele errou feio na foto ali, não era da pessoa. E a foto que era do tal do Harik, ele não descobriu o que era. Então, ali foi uma coisa interessante. Então, acho que é possível fazer isso, mas para instigar menos os haters que precisam tanto odiar o planeta, a Terra inteira e todo mundo que está dentro, eu acho que a gente precisa talvez deixar mais transparentes os processos, deixar as pessoas verem melhor o que a gente faz. Eu sugiro o Rock Concurso. Estou fora do concurso, minha foto está aqui, é essa que eu vou colocar. Eu gostei muito de fazer naquele do Mirar Fest, do Cultura da Paz, que teve trabalho do Marcos Varanda, tudo. Eu acho que tem que ser muito bem delimitado, que foi o que a gente fez. Então, tinha a parte dos concursados e tinha a parte dos convidados sobre o mesmo tema. O festival é a convocatória e os convidados. Na convocatória, aí não pode. Agora, no convidado, eu posso convidar o Marilton, tá tudo certo, ele vai ter a foto lá, tá tudo bem. Mas ele não vai ter a imagem dele passada pelo crivo dos curadores, que é uma coisa, acho que, extremamente didática. Ele não vai concorrer ao prêmio. Não vai concorrer ao prêmio, eu acho que não tem que concorrer ao prêmio. Mas nunca concorre ao prêmio. Nunca isso eu concordo. Mas eu acho que ter a sua imagem passada pelo crivo de curadores é um processo extremamente didático. Você saber se você tem todo o poder de imagem que você acha que tem. Que era o caso do Marilton. A foto dele foi sensacional. Por mim, ela não estaria nem na menção honrosa, ela estaria entre as colocadas. A preocupação dele era essa, né? Eu não tenho mais participado, eu tenho participado e não tenho conseguido nenhum, e será que eu estou caindo? Minha qualidade da fotografia está caindo? Isso, né? E foi por isso que ele teve essa participação no concurso dele. Então, esse processo eu acho muito legal. Daí você pode falar, então vai participar de concurso dos outros. Tá bom, mas tipo, nosso coletivo Olhar Plural, a nossa pegada é que todos os concursos sejam acessíveis, então que qualquer pessoa possa participar. Não tem um valor que a pessoa tem que pagar, a pessoa não vai pagar impressão se for selecionado, não vai pagar nada. Então, nem todos os concursos são assim. Na realidade, quase nenhum concurso é. Quase nenhum. Ultimamente, quase nenhum mesmo. Então, e pensando nisso, eu entendo o organizador querer a sua imagem ali. É um exercício muito legal de amadurecimento de imagem. Fala, Maria. Nessa questão da participação, tem uns 5 anos mais ou menos que a gente instituiu, quando eu digo a gente, fui eu, porque só tem eu fazendo esse negócio,
um período de inscrição gratuita. Então, por exemplo, ia ser 60 dias de inscrição. Os primeiros 15 dias eram de inscrições gratuitas. E é nesse momento da inscrição gratuita que o nosso pessoal também mandava material. A partir dos 15 dias, nos primeiros anos, tinha um valor fixado. Olha, R$10, R$15, R$20. Acho que tem uns 4 anos, mais ou menos, que a gente definiu que o valor é o quanto você quiser. É tipo passar o chapéu. Muito legal esse seu sistema, muito legal. Se você quiser contribuir com 5 centavos, você está concorrendo com 5 centavos. Perdeu o prazo gratuito e não tem grana e quer concorrer com 5 centavos, beleza, você vai concorrer com 5 centavos. Se você acha que o projeto é bacana, coisa e tal, está numa situação financeira legal, receber uma herança, quer contribuir com R$10.000, você pode concorrer com R$10.000 também. Essa aí eu tô para ver, viu, Maria? Essa eu tô para ver, viu? Eu fiz um comparativo entre a última edição com valor fixo e a primeira edição com valor a critério, e vocês vão se surpreender que, na média, dividindo o montante pelo tanto de inscritos, a de valor livre foi muito superior à de valor definido. Que legal. Porque eu acredito que ali, naquele momento, tinha um reconhecimento, que eu falei assim, não, esse negócio aqui é bacana, já tem 10 anos que o cara está fazendo, mesmo com a participação, a aceitação, a participação especial, a menção honrosa de um ou de outro, porque só teve um ano que não teve ninguém aqui que teve fotos selecionadas. E não teve mesmo. E assim, se fosse tipo marmelada, a gente dava uma coxambrada numa nota aqui e metia o cara. Teve um ano que não teve ninguém. Aí o cara, não, pá, vamos fazer um separado só da gente. Eu falei, não, a regra não era essa, que ia ter uma separada da gente. A regra é que ia todo mundo concorrer, a gente não pode ganhar os prêmios e a gente só podia entrar se tivesse voto para ser aceito ou para ser menção. Não teve aceitação, nem teve menção. E eu acho que foi nesse momento também que 3 dos que ainda estavam caíram fora. Mas é que a gente, como produtor, sabe que está sendo sério. A gente, como produtor, querendo ou não, criou as regras e respeita as regras. O problema é todo o ruído de fora das pessoas que não sabem isso e fazem uma fotografia de merda, não entram no concurso e se põem a falar mal da gente. Esse é o problema. Mas, a gente aqui, para não falar... Pode falar. Branco. Marco, não basta ser sério. Nós até podemos ter a consciência que estamos a fazer a coisa do mais sério possível. Mas não basta ser sério. Principalmente por causa dos outros. Eu sou da opinião, e fiz isso muito na nossa associação, todos os sócios podiam concorrer. Agora, a direção, aquela que organiza, que tem acesso, que até que determina qual é o objeto que vai ser fotografado. Isto é uma forma até de se favorecer. Portanto, eu vou escolher se eu puder concorrer, eu vou escolher um tema que eu gosto, que me seja familiar, que vá com a minha cara. Portanto, eu acho que a direção, quem está à frente de um projeto de concurso, nenhum dos elementos deve poder concorrer. Nem a menção honrosa, nem coisa nenhuma. Porque não basta ser sério. Nós temos que provar aos outros que somos sérios. Exato. Aquilo que a Alice está a dizer, o Ricardo não teve acesso e ele dorme comigo na cama. Mas os outros que não dormem com eles na cama não querem saber se no cochicho da almofada se disseram ou não disseram, percebe? O cochicho da almofada é ótimo. Pois é, mesmo que o Ricardo me diga, mas eu sou uma pessoa séria e a Alice era incapaz de me dizer. E o outro, isso é o que tu estás a dizer, por isso é que ganhaste, percebes? Portanto, não basta ser sério. É isso aí. Eu acho que toda a associação deve participar, com exceção de quem está a promover, quem recebe, quem fez o regulamento, quem escolheu o júri. Porque eu acho que o júri que vocês chamam muito de curador, é fundamental que os curadores sejam exteriores à associação. Até pode haver um da associação porque, pronto, para defender a sua dama. Mas é muito importante que a maioria seja exterior. Porque eu já fui membro de júris da minha associação, em que eu sei, de uma forma completamente anónima, todos os concursos são anónimos, não venham com histórias, a gente sabe que os concursos são anónimos. Mas eu sabia quem eram alguns fotógrafos, porque eu conhecia tão bem
o estilo de fotografar de alguns que eu sabia de quem eram as fotografias. E isto deixa logo de... Por mais sério que nós sejamos, não conseguimos ser completamente isentos. Não conseguimos. Não venham com rodeios. E também há uma coisa que eu quero-vos dizer, na minha opinião. Uma boa fotografia é sempre uma boa fotografia, quer o curador não vá com o estilo do. Se apresentar uma fotografia minimalista e se ela for uma excelente fotografia, e se for um dos curadores for um sujeito que gosta de paisagens com muito rococó, com muita confusão e não sei o quê, ele vai acabar por reconhecer que aquilo é uma boa fotografia. Ele até pode não premiar, não dar o prémio máximo, mas os outros dois que até apreciam o minimalismo dão o prémio máximo e a boa fotografia vem sempre ao de cima. E num concurso, o lixo fica sempre fora dessas posições. Quer queiramos, quer não. Porque o anonimato é a melhor forma de se poder julgar. Ninguém... Se eu apresentar umas fotografias minhas ao Marita, qualquer um de vocês vão tentar ser simpáticos comigo. Se vocês viram o meu trabalho de uma forma completamente anónima, vão dizer, pá, este gajo tem algum jeitinho, não tem, isto não vale nada, pronto, olha, não é o mesmo jeito. Qualquer coisa. Isso é extremamente importante, percebe? Por isso é que os concursos... Agora, o grande problema é que muitas das vezes, e como vocês estavam a dizer, quem escolhe, o júri, tem uma situação privilegiada, já sabe como é que é. Por isso é que eu acho que os júris devem ser públicos. Nós, no projeto que fizemos com a IVI, o júri estava lá todo. Os 3 curadores estavam lá e eram 3 pessoas de ramos completamente diferentes. Estavam lá. É importante que seja transparente um concurso, quer as pessoas leiam o regulamento ou não, mas é importante que seja transparente. O Franco, pegando já esse seu gancho, não quero te cortar, mas acho que está dentro do tema. Nós temos os nossos que a gente promove, a gente tem 2 níveis. Os curadores são aqueles que recebem material bruto e faz uma escolha. Por exemplo, a gente teve 179 trabalhos e 5 curadores. Os 5 curadores escolheram os seus 15 preferidos. Os 15 que vão ser impressos e vão para a parede, mas isso não é os 15 não, são 12 que vão, 12, são 12 que vão para a parede. A partir do momento que eu cheguei a 12, eu começo a disparar para uma série de pessoas com conhecimento notório para me dizer quais são os seus 3 preferidos. Por exemplo, você, Franco, eu posso mandar para você e pedir, Franco, olhe esses 12 trabalhos e me diz quais os 3 que você gosta em ordem de preferência. Então, por exemplo, o que a gente chama de júri é essa segunda parte. O júri é esse segundo. Então, por exemplo, você pode ser um júri do nosso concurso, e vai ser, porque eu vou te mandar. Tá? Então, a gente tem lá, o primeiro que você gostou mais, ele recebe 80 pontos, o segundo resolve 40 e o terceiro 20. E aí a gente vai fazendo um controle desses votos para chegar no vencedor do concurso. Então, o nosso curador é o cara que seleciona o bruto, quem vai para a parede, afina 12, que a gente chega em 12. Por exemplo, teve vários empates. A gente tem um curador principal que desempata, tá? Que aí, no caso, a gente convidou a Rosângela Andrade, que é uma especialista em Cristiano Mascaro. Ela trabalha anos com ele, eu brinco que ela é o Photoshop dele. É ela que revela a imagem do Cristiano Mascaro e vê surgir, tá? Então, só para você ver a diferença para a gente de curador e júri. Os curadores já limpam a parte do lixo. Já limpa, exatamente. Eu digo lixo porque muitas das vezes, e nós todos que já fizemos, ou já organizamos concursos, todos nós já organizamos concursos, tem que ver muito lixo. Eu organizei uma vez um concurso com o Governo Regional dos Açores, que era sobre a visão do turista sobre os Açores. E nós tivemos em 6 meses, em 4 meses, foi de agosto a novembro, nós tivemos 1.200 fotografias. Meu Deus! 1.200 fotografias é uma coisa tremenda. O júri curador, levamos um dia inteiro até à meia-noite para escolher as fotografias. Percebe? Mas só foram depois classificadas 200 fotografias, que já foi uma brutalidade. Porque 1.000 fotografias foram para o lixo. O júri nem quis ver. Portanto, o júri só selecionou das 1.200, 200, e depois dessas 200 estiveram ali a votar até chegar-se ao primeiro, segundo e às 40 fotografias. Porque vocês têm uma forma gira, essa dos curadores é giro. Aqui, o processo que nós adotamos muito em Portugal é o júri vota
serão, por exemplo, vamos imaginar que são 40 fotografias, vota de 1 a 40, ou dá uma classificação de 1 a 20, e as primeiras, as mais votadas 40 fotografias ficam na exposição, portanto, e o resto não fica. Portanto, digamos que envolve menos gente, que também às vezes facilita, porque arranjar curadores e depois arranjarem um júri, nem sempre também é tão fácil quanto isso. Vocês têm essa facilidade porque vocês são 220 milhões, mas nós em Portugal só somos 11, quer dizer, somos um quintalzinho de vocês, e nos Açores somos 200 e poucos mil, quer dizer, somos mesmo muito poucos. Portanto, mas qualquer um dos processos é válido. E em qualquer um desses processos, o que é bom é que vem ao de cima. O resto fica pelo caminho. Agora, acho que é importante, mas muito importante, que esteja bem, independentemente de ler ou não, estar um regulamento bem explícito, todas as pessoas que estão envolvidas na organização, quem escolheu o júri, quem recebe as fotografias, a direção de uma associação, acho, na minha opinião, enquanto estiverem na associação, têm que ser penalizados. Por mais que gostem de concursos, têm que fazer o sacrifício de não concorrer. Isso é a mesma coisa quando tu vais para deputado ou quando vais para ministro, não podes fazer contratos com a empresa do teu pai, não podes fazer contratos com a empresa da tua mulher. Eu sei que isso às vezes, eu sei que depois acontece, depois há os escândalos. Mas quer dizer, mas tu quando vais assumir um cargo desses, sabes que há regras que tens que cumprir para ser transparente, para não haver depois confusões. Eu acho que o caso do Amarildo está numa exceção, porque a associação que ele tem neste momento são muito poucos. Portanto, mas aí não há problemas nenhum. O único que não pode concorrer és tu. Portanto, os outros futuros podem concorrer porque não fazem parte do processo. Eu acho que quem faz parte do processo não deve concorrer. É simples. Ricardo, eu fechei seu microfone que estava fazendo barulho. O Varanda disse uma coisa muito interessante, que é as associações têm concursos, mas também têm projetos, têm amostras. E aí sim, não há problema nenhum de um elemento da direção também fazer parte de uma exposição, fazer parte de um trabalho. Apesar de que eu acho que se uma associação recebe um convite, eu acho que nós devemos endereçar o convite primeiro aos nossos sócios. Os nossos sócios é que devem ser primeiro os primeiros beneficiários. E se não houver nenhum sócio que se queira envolver no projeto, aí sim a direção tem a obrigação de assegurar o projeto. Recebeu um convite. Eu lembro perfeitamente que no começo, a AFA, portanto, tem 16 anos, mas nos primeiro, segundo, terceiro ano, éramos poucos. E nós assumimos uma vez um compromisso com o Exército de fotografar o dia do Exército. E abrimos o concurso. E então o que é que a direção fez? Com medo de que não houvesse fotografias suficientes, a direção criou um grupo de trabalho e fomos fotografar. Se eventualmente não houvesse fotografias a concurso decentes, nós anulávamos o concurso e apresentávamos um trabalho de equipa da associação. São formas alternativas, mas não podemos misturar uma coisa com outra. Uma coisa é um concurso, outra coisa é uma mostra de trabalhos. A mostra de trabalhos pode ser aberta a qualquer um, acho que dando sempre preferência aos sócios, e um concurso acho que tem que ser sempre excluindo quem está a organizar. Acho que é uma questão de transparência. É uma reflexão isso aí. Porque na minha modéstia forma de pensar, o concurso é o que resulta em prêmio. Você concorre para ser premiado. E a regra é clara, como diria o juiz famoso. Não se concorre ao prêmio. Então, esse é o fundamento que a gente coloca. Porque a questão toda, por exemplo, eu participei por 2 anos da Confoto, e eu defendia lá que algumas das atividades deveriam absorver fotógrafos que não fossem filiados a fotoclubes. Voto vencido, porque é um grupo que entende que apenas quem é de fotoclube pode participar daquilo ali. É assim até hoje. Mas paciência, eu continuo discordando. Mas, como eu falei na minha apresentação, eu sou um cara teimoso. Me convença e eu mudo de opinião. Mas, enquanto eu não estiver convencido, a minha opinião é que forma a minha razão. Eu concordo que tirar a premiação, você reduz muito essa situação do é marmelada.
marmelada o quê? O que que a pessoa ganhou com isso? Eu continuo me encantando muito com esse exercício do olhar do outro em cima das suas imagens. Eu acho que essa manobra aí do Marilton de tirar a premiação me parece que atende. Eu acho que o que falta para aplacar os haters é realmente massacrar essa galera de ver o que que a gente está fazendo. As pessoas não fazem ideia. Quando eu comecei a produzir as exposições do Ricardo, muita gente falava como se fosse uma coisa do tipo: eu recebo um envelope pelo correio, vou lá e coloco na parede. Não é. Eu tenho que fazer todo o preparo da imagem, adesivagem, colocar na base, fazer uma análise das imagens para decidir qual imagem vai aonde na parede. Depois disso decidido, eu tenho que ver as distâncias, calcular a distância, chegar na parede, colocar. É um trabalho de semana. E a pessoa acha que é uma coisa que eu faço em questão de horas. Então, isso acho que é uma responsabilidade nossa. A gente tem que ter mais transparência, a gente tem que mostrar detalhes do que a gente faz. Não para a gente se enaltecer, mas para a pessoa entender qual é o caminho que a imagem dela vai tomar a partir do momento que ela dispara dentro de uma inscrição. Então, aquela imagem vai passar por uma curadoria para selecionar quem vai concorrer ao prêmio, passa por um corpo de jurados, vai ser analisada as imagens uma a uma delas junto com de outras pessoas para ser determinado qual é a ordem, qual é a colocação na parede. Tem toda a parte mecânica do negócio, a parte engenheirística que meu marido fala do negócio, de você fazer os cálculos, de você decidir, de você ver qual vai ser a forma expositiva, qual a forma de fixação na parede. É um trabalho brutal e que as pessoas não fazem ideia. Então, acho que a gente tem essa responsabilidade processo, né? de dar mais transparência nesse processo. Exatamente, é um processo muito mais complexo do que as pessoas intuem. E a nossa responsabilidade, acho que é mostrar A gente isso. teve recentemente alguns que a gente abriu, quem quer ajudar? E aí vieram algumas pessoas em casa ajudar. A ideia, a gente sempre que abre essa história do ajudar, uma coisa que acho que não fica claro. A nossa ideia é justamente deixar o processo transparente. A gente gosta que a pessoa saiba exatamente o que está acontecendo, o que está acontecendo com a imagem dela. Algumas pessoas partem para a história do não, é que ela não está dando conta. Gente, eu calculei aqui. Eu faço muito mais rápido quando eu faço sozinho. Sem dúvida. Pouquíssimos minutos por imagem, é muito rápido, mas eu não vou abrir mão de abrir esse processo para quem quiser vir ver. Eu sei que vai demorar muito mais, vai. Mas além de eu gostar da interação social, que a gente é super vagabundinho, a gente adora uma farra, adora gente em casa, adora uma bagunça. Além disso, tem sim a situação. Eu acho muito importante a gente ter transparência desse processo, deixar a pessoa ver, sentir o que a gente está fazendo. É importante, sim. É um jeito também da gente mostrar e receber o devido reconhecimento, ter o trabalho valorizado, porque as pessoas acham que tudo é fácil, acham que a nossa vida na arte é uma vida de glamour, e nós estamos tudo enriquecendo com essas porra desses concursos, desses festivais que só dão trabalho para a gente fazer, que não tem o menor Dá uma dor de cabimento. cabeça desgraçada e a gente continua fazendo. E a gente continua fazendo. Aqui Não é? no A Rio, Ivy, por exemplo, acabou de comprar um iate que está parado lá em São Vicente com o dinheiro do festival. O iate de plástico desse tamanho, né, Ivy? Um iatezinho assim, ó. Aquele iate assim. Hot Wheels. É o não é nem de tênis. controle remoto, que de controle remoto é caro, fica para daqui a alguns anos. Não. Não, é da Hot Wheels, o iate dela é da Hot Wheels. Nossa, eu quero um da Hot Wheels. Aqui no Nordeste tem um adágio popular, um ditado que eu acho muito interessante aqui. Ninguém joga pedra em Mandacaru. Mandacaru não dá fruto, não dá folha, não dá sombra, não dá encosto, não dá nada. Tem espinho ainda para ajudar. Ainda tem espinho. O hater é uma coisa que não vai deixar de existir. Ele quer aparecer. Aí teve um outro caso que o outro concurso é Minha Terra Tem. Aí foi selecionada uma foto de uma menina de São José do Rio Preto de uma aurora boreal. Aí publiquei no Instagram e o cara falou assim: aurora boreal no Brasil, aonde? Aí eu falei: amigo, o concurso chama Minha Terra Tem. O planeta onde você mora se chama Planeta Terra. E bloqueei ele, porque paciência, aí tem a dó. Pelo amor de Deus, você não sabe se a menina vem de lá, tá com saudade da aurora boreal, mora no Brasil, mas é de lá. E o planeta chama Planeta Terra. É um só. A gente teve... Eu lembro até hoje a frase que a menina falou para criticar o nosso resultado.
o tema era existir, resistir. Aí a menina escreveu assim: existir, resistir, só não sei quantas mulheres não me representa. Lembra? Como eu lembro, aquilo doeu profundamente, doeu tanto que eu falei, eu não vou responder, eu vou digerir esse assunto. Às E aí vezes é que eu melhor fui levantar ignorar. opções. Vocês conhecem o João Gordo? Eu acho Já que ouviu o falar lá em ignorar João também Gordo? não é bom. João Já, Gordo? já. É. Atos do Porão. Aí começaram a criticar a mulher dele lá, que tem um projeto de distribuir comida. Acho que tem ainda um projeto. Ela distribui comida lá no. Tem um projeto. Um bocado de gente começou a falar mal, coisa e tal, porque teve um dia lá que não deu para todo mundo, né? Que o negócio expandiu. Foi uma história assim. E começou a ter um bocado. Ele falou assim: olha, quer saber? Falou mal, eu bloqueio. Acabou. Tem. Reclamou, bloqueio. Sempre vai ter É, quem critica. Isso é o meu É. espaço, não quer? Paciência, Só- vai para outro só lugar, está critica. bloqueado. Só critica a quem faz. Então, isso é uma É a coisa que eu já história. ouvi uma vez também com essa história de hater, eu ouvi. A árvore que mais toma pedrada é a que dá mais frutos e mais gostosa. É isso, é a história do mandacaru. Exatamente, adorei. Mandacaru Não foi dá muito nada, interessante. vai jogar pedra. A gente trabalha duro, né? A gente tira tempo do nosso trabalho rentável, né? Para fazer um projeto que é tão bonito, que é gostoso de fazer, que agrega pessoas, que agrega profissionais, que agrega artistas. E alguém tem que vir e criticar o nosso trabalho. Mas aí eu penso o seguinte, independente do que você faça, você pode fazer perfeito. Vão criticar. vai Que é o caso criticar? dessa moça que falou do existir, resistir não me representa. A gente, aquele especificamente, foi um que o Ricardo não sabia nem quem estava participando. Eu fiz 100% do recebimento de imagens, montei os arquivos, renomeei as imagens, criei a pasta que ia para a curadoria, a gente imprimiu todas as fotos em 10 por 15. Eu renomeei atrás, cada uma coloquei o nome que estava no meu arquivo, e o meu computador ficou escondido. O Ricardo, nem se ele quisesse, ele conseguiria achar o meu computador, abrir e ver os meus arquivos. Só estava no meu arquivo, não estava compartilhado em nuvem, não tinha nada de acessibilidade externa dos meus arquivos. Então, foi um processo estupidamente criterioso. Então, quando ela falou do eu, justamente para saber o quanto era o oposto. Mas aí eu vi que a responsabilidade da crítica dela era minha. Ela não sabia o que estava acontecendo. Então, por isso que eu insisto, eu acho que mesmo a gente fazendo perfeito, sendo transparente, divulgando, mostrando o que acontece na realidade, mesmo assim vai existir hater? Vai. Mas além de diminuir muito, eu acho que esse hater, ele não fica autoalimentável, ele define sozinho. Né? Porque ele vai começar a reclamar, o próprio amigo dele queria falar, cala a boca, mano. Isso aí é do olhar plural, do coletivo olhar plural, você sabe do que você está falando. E isso vai matando essa história. Eu acho que a gente precisa, urgente, uma pena saber que em Portugal também tem essa cultura, mas a gente tem essa cultura da reclamação, a cultura do achar que é mais importante o criticar do que o elogiar, ver os defeitos do que as vantagens, né, as qualidades. Isso é uma coisa, acho que cultural. E assim, eu achei que era muito coisa de brasileiro safado, mas eu estou de coração partido de saber que em Portugal é parecido. E fazer o trabalho, uma vez com um amigo meu, até hoje ele me chama de beija-flor, porque tem a história do incêndio na floresta, que todos os animais fugiram e o beija-flor foi em direção ao incêndio com a boquinha cheia de água. E um outro animal olhou e falou, mas você tá louco, você nunca vai apagar um incêndio com tanto de água que cabe na sua boca. E o beija-flor respondeu, eu sei, mas eu faço a minha parte. Então, eu acho que a gente não pode se render aos haters, a gente tem que fazer a nossa parte, e encher nossas boquinhas de água, mostrar para a galera do que a gente está fazendo, né? E vai ter hater? Vai, mas melhor que tenha o hater, com a gente fazendo um processo transparente, claro, e que a gente alimente não haters, que a gente ajude, que isso nos ajude a dar uma injeção de ânimo nos não haters, tipo a injeção de ânimo do Marilton, quando a gente escolheu a imagem dele, Não é? foi sensacional. Foi sensacional. Eu até me senti culpada de não bater mais o pé para que aquela imagem fosse uma das colocadas. No fim, assim, foi do jeito que tinha que ter sido. Eu estou muito satisfeita com o resultado. Mas Mas eu não acho que a gente podia. pode se retrair. A Fala gente na não pode regra, se né? retrair pelos haters. Tá na regra. Mas não seria Mas sensacional, Marilton, se a gente falasse que aquela sua... Boa. Não seria sensacional se a gente falasse que aquela sua imagem estava em segundo, em primeiro lugar, e você falasse muito obrigado, porém não vai ser assim.
seria sensacional. Sim. Então, Ó, eu me recuso a me dobrar para os haters. deixa eu fazer uma confissão. Teve um concurso, acho que foi o 6º ou 7º, que a minha foto ficou em terceiro, Que legal! mas eu fiquei com menção honrosa. E a menina que era menção honrosa, que estava logo abaixo de mim, subiu para terceiro. Ela era daí do interior de São Paulo. Ela veio aqui ver a exposição. Olha que Olha isso. bacana. Então, essa é uma injeção de ânimo extraordinária. Sim, sim. Nada paga isso. Isso é Uma coisa verdade. que é importante falar, tipo, a gente não cobra inscrição e nem taxa para nada. Mas eu adorei Só que o esquema assim, do Marilton. Só que assim, a gente, todas as fotos que estão na parede, se a pessoa não retira, trabalho e trabalhadores, todas as fotos passam a ser do coletivo e a gente pode comercializar essas fotos para reverter em verba para o coletivo, tá? Então, E está na regra. e tá na regra. Tá na regra. Tá na regra. A pessoa sabe. A gente montou uma exposição para um amigo agora recentemente, ele doou todas as fotos para que a gente vendesse e revertesse em verba para o coletivo. Porque a gente produz tudo sozinho, né? Na Aqui realidade, o dinheiro da exposição vem de vacinas e fotografia de eventos. Não Exatamente. vem do céu, como as pessoas acham A que gente vem. não tem. Tudo que a gente banca não é do governo, não é do seu imposto. A gente não tem nenhum incentivo governamental para fazer as nossas exposições. É tudo pela paixão e a vontade de ver a foto do cara na parede. E tudo começou lá no Fotroca, que eu via no varal umas fotos tão legais. Eu falei, meu, esse cara é bom, esse cara podia estar numa parede mesmo, né? E aí isso motivou a criar as convocatórias para poder mostrar o olhar dos colegas, que são muito bons e não tem espaço em galeria. Até porque o mundo da galeria é muito fechado, não é para todo mundo, nem todo mundo vai estar lá, e nem é tão rentável como muitos acham que seriam, né? Então é isso. Eu fui em 3 Fotroca, que a Nazaré promovia aqui. Então, Que Nazaré, legal. querida, aí eu preciso combinar com a Magali, que a Magali quer Nazaré agora está em reativar lá. Portugal, perto de Lisboa, né? Pois é, não está nos Podia- Açores. Mas podia ativar umas fotrocas mais em Podia Portugal, ativar disseminadas nos uns fotroca Açores. lá em Açores, cara. Chega. Uma das formas também de se poder patrocinar os festivais ou os concursos é arranjar um promotor, tipo uma câmara, organizações do Estado que possam dar um contributo para a exposição e ficarem com o direito de utilizarem as fotografias para promoção da própria Câmara ou da própria, em vez de ser o caso de vocês, da vossa associação é que ficar com o direito das imagens, serem as câmaras ou os municípios, eu não sei como é que vocês chamam aí, Prefeitura. As prefeituras, exatamente, para vocês utilizam mais as prefeituras. Ou seja, as prefeituras podem perfeitamente patrocinar estes concursos e depois ficarem com o direito a poderem utilizar as imagens para a promoção cultural da prefeitura. E para eles não custa nada pagar uma exposição. Eles pagam tantas coisas que exposições não é um... Agora, às vezes é preciso ter um jeitinho e conhecer alguém nas prefeituras para Eu para lá queria chegar. você vir aqui no Brasil para conhecer as nossas É isso aí. dificuldades. É complicado, essas prefeituras. Infelizmente, é difícil. A primeira coisa que eles falam, quando a gente parte uma reunião, não tenho verba. É a primeira coisa. É a primeira coisa. Eles É querem verdade. que você monte, mas eles querem que você monte com o seu dinheiro e com o nome deles. É complicado. A rede de metrô aqui de São Paulo, ele tem um negócio que é a arte no metrô. Você vê aquelas fotos expostas, você olha que legal. Aí o governo diz, olha o que a gente está promovendo. Na verdade, você tem que pagar a impressão dentro do modelo, dentro dos moldes deles, para ganhar louro para o governador falar, olha o que eu estou fazendo. Tudo que a gente falar em termos, por exemplo, de festival, eu trabalho com um festival, que é o Interfoto, que não cobra nada de coisa nenhuma, não cobra inscrição, não cobra convocatória, não cobra os workshops que tem, não cobra nada. E sou jurado do Paraty em Foco, que cobra tudo. Cobra o workshop, cobra inscrição, a leitura de portfólio cobra.
cada um deles tem condições e custos diferentes. A gente precisa entender isso também. Cabe ao participante, por exemplo, eu tenho fotógrafos que já me falaram, eu não participo do Paraty porque o Paraty cobra. Isso é um posicionamento. Agora, não invalida nem um festival e nem outro. Eu não acho que o festival, que o Interfoto é melhor ou pior que o Paraty, nada disso. Eu acho que cada evento é muito particular. É Cada um muito sabe onde aperta o seu calo. então, porque, Eu acho que tem por que ter exemplo, todos os tipos de evento. nós no Interfoto ganhamos 2 anos seguidos o PROAC, ou seja, que é uma merda de dinheiro. Aqui entre nós, falando claramente, é um dinheiro pequeno. Então, Mas mas melhor foi o essa merda que suficiente. nada. Não, foi o suficiente para fazer o festival. É. Então, no terceiro ano já não deram para a gente. E esse ano o Interfoto era para estar acontecendo agora no final de julho, e não vai acontecer. Talvez se a gente fizesse uma convocatória, cobrasse, talvez acontecesse, mas não vai acontecer. Segundo o Marilton, não aconteceu um ano, não acontece mais, mas não pode ser essa regra. É uma preocupação muito exatamente. grande. Tanto é que na pandemia eu falei muito com o Marien, que é o idealizador, é o criador desse festival. Falei, vamos fazer digital. Porra, mas digital não tem o contato. Falei, mas não podemos ter, vamos fazer digital. E nós fizemos digital. Agora, esse ano não teve achego, não teve jeito. Então, eu tomo muito cuidado em falar em custos, em falar em cobranças. Eu acho que a cultura devia ser tudo de graça para todo mundo, ponto. Só que não é a realidade. Não é a realidade aqui, não é a realidade em Portugal, não é a realidade na Europa, não é a realidade em nenhum lugar do mundo, na verdade. Mas na prática, o valor que o Mecarelli arrecada não banca o festival. É lógico que não banca. É E as óbvio pessoas que não não têm banca. noção disso. As pessoas acham que ele fica rico com o festival, não fazem ideia. Então, O não festival que nós fazem- fizemos ano passado, que o Franco entrou de parceria com a gente, nós cobramos para fazer a inscrição, mas não foi suficiente para fazer a impressão de todas as fotos. Não é só imprimir, você tem que colocar em uma base. A Você tem que montagem é fixar extremamente ela, né? trabalhosa. Então, tudo isso E tem nesse aí eu custo. entrei, viu, Ricardo? Esse aí eu entrei. Esse aí. Olha! Eu entrei nesse aí. Meu Deus. O homem aí ele é o Viu? ganhador dos festivais Esse é o todos. cara. Teve um cara que mandou para a primeira edição Foi do muito legal. Trabalho e Trabalhadores e a foto não entrou. Simplesmente não entrou nem na seleção. Não entrou. Depois de 6 anos, ele mandou a mesma foto com uma nova edição, um novo tratamento. Porra, o cara ganhou o concurso, cara. Foi Olha aí. sensacional. Primeiro lugar. Essa é uma história muito legal. Um baiano. A gente podia conversar com ele e apresentar o caso dele, né? O Ricardo começou com o rostinho branquinho, parecia uma bunda de criança pequena. Agora o bicho já está vermelho. Olha lá. Não é reflexo da minha blusa, não é. Desde reflexão legal, acho que deu para. Quando a gente fizer esse regulamento, que pode, eu acho que a gente podia compartilhar um com o outro para todo mundo usar o mesmo. Eu acho que é legal. O A gente meu pode tá até disponível. pode até fazer a gente se reunir para preparar um regulamento desse e usar todos o mesmo regulamento. Acho que isso pode ser legal. Mas Porque eu acho que vale dentro a gente daquelas- se organizar para divulgar isso, essa transparência, Exato, mostrar o processo. Sim. Dentro daquelas qualificações todas que eu coloquei no início, o que é que eu faço, o que é que eu já fui, né? Hoje em dia, eu trabalho assessorando uma bancada de vereadores aqui na Câmara de Vereadores, é uma bancada de oposição. Então, ler leis, elaborar lei, fazer regulamento, isso é o meu cotidiano lá, as coisas. Opa. Mas se é da oposição, você não tem patrocínio, meu Deus do céu. Olha aí, Marilton. Você tá Pois no é, o Marilton é químico. O Marilton, a Alice precisa de um microscópio. Cara. É verdade. Gente, eu tenho um sonho de consumo de um microscópio que custa R$5.000. Em vez de guardar para comprar meu microscópio, eu fico montando exposição. Vai, Marilton, arruma um microscópio para a gente. Mas químico não mexe com microscópio, não.
Pois é, meu Cacete, mas para coração. mim, né, eu já quero aproveitar, Não, né? não, amor, não é. Não, mas aí cai geral. De repente o Franco lá em Portugal tem um sobrando. Cara, o frete de lá até aqui vai custar Fica mais mais que caro, isso. fica mais É, caro. Bom, é. hashtag fica a dica, quem viu essa live, ali precisa de um microscópio. Olha, gente, eu estou montando exposição de graça para os participantes, É. hein? Hashtag fica a dica. Fica pensando o que eu quero. Vamos fazer um concurso de macro aí, que o prêmio vai ser o microscópio da Dali. Ai, adoro, adoro. A gente faz brown. Ô, brownie, brownie eu quero. Primeiro Eu faço colaborador muqueca. de brownies. Vocês entraram no tema gastronômico. Eu queria sugerir aí, pessoal que está em São Paulo, tem uma grande amiga minha, irmã mesmo, que está fazendo Você escreveu aqui. Está lá no chat, tá? Se vocês puderem ir lá, vocês vão comer o melhor acarajé da Bahia. Quente ou frio? Não, Você peraí, que escolhe. quente eu não aguento, cara. Eu quero frio. Eu sou criança. Não, e essa história de quente ou frio, que é com pimenta ou sem pimenta, isso é conversa lenda. de turista. É lorota. É folclore, é lorota. lenda. Folclore. Achei que era verdade. Quando eu estive aí com a Nazaré, ela me levou num lugar, eu pedi frio, o cara me deu quente. Ele te deu quente, não te deu pelando. Não, me deu pimentudo. Podia ser pior. Muito bom. Eu queria ouvir do Franco agora sobre a exposição, sobre as dificuldades que ele teve aí, como que ele montou. Conta para a gente desse trabalho todo que você teve aí. Foi um cabo dos trabalhos, como se costuma dizer. O Franco tem a Câmara, a Prefeitura lá de Açores, que banca tudo. Banca tudo, a Câmara, tudo. As câmaras são muito complicadas também. Eles não dão uma ajuda, mas são complicados. Eles quiseram montar a exposição para a festa que houve aqui durante 4 dias, a festa do município, e eles quiseram montar nos corredores da Câmara, do edifício principal. Mas o edifício é paredes enrugadas. E eu pedi a eles para arranjarem uns painéis, porque eles têm uns painéis que põem. Mas não quiseram trazer os painéis, porque eram muito brutos, eram muito pesados, não sei o quê e tal. E como as fotografias eram muito leves, não tinham capa line, as fotografias eram muito leves, eu acedi à situação de colocá-las com fita que cola dos dois lados, como tu fizeste também aí. E coloquei. Só que no dia seguinte algumas já tinham caído, por causa ainda por cima nós temos muita umidade. Nós somos uma ilha muito úmida. Calor com umidade e paredes rugosas, pá, é incompatível. Foi este o maior problema. Depois tive que estar a reforçar, pondo mais fita e não sei o quê. Foi um bocadinho problemático. Mas a exposição ficou muito bonita, até porque, pronto, como vocês sabem, ou se calhar não disse, a minha paixão pela fotografia é o preto e branco. Portanto, eu sempre fotografo, para mim é preto e branco. Fotografo a cores, como é lógico, mas mostro o trabalho tudo a preto e branco. E isso, daqueles grandes defensores, que a maior parte dos concursos são ganhos com fotografias a preto e branco. E neste não foi exceção. As primeiras 10, 7 ou 8 eram a preto e branco. E eu também fiz um bocadinho a curadoria desta exposição, pelo menos a de cá. Tentei colocar alguma ligação entre as fotografias e separei as coloridas das de preto e branco, e eu acho que a exposição ficou muito bonita, pronto, respeitando a ordem dos primeiros lugares, não é lógico, mas a exposição ficou muito gira. O espaço era um salão, o hall da entrada da Câmara e um corredor, mas ficou bonito, ficou bonita, e eu depois mando as imagens para vocês. Bacana. Claro que se voltarmos a fazer outro projeto, vamos tentar, se calhar, levar a exposição a São Miguel, que é a ilha principal aqui dos Açores, e pronto, vamos tentar fazer algo diferente. Mas, por exemplo, ainda referindo-me aqui à Prefeitura, à relação com as Prefeituras, e nós aqui é a Câmara, no concurso que nós fizemos aqui com a IVI, a Câmara daqui das Lajes, que é uma ilha minúscula e um concelho com cerca de 1.700 pessoas, uma coisa mesmo muito pequenina,
Eles ofereceram-nos a viagem para 2 pessoas desde Lisboa até às Flores. Uma viagem desde Lisboa até às Flores custa, por pessoa, 300, 400, 500 euros. Portanto, ainda era um prémio, era significativo o valor. Sim. E eu depois tentei, junto do Governo Regional, através do Diretor Regional da Cultura, há sempre nas comunidades, vai muitas vezes à Casa dos Açores no Brasil, que até acho que há mais do que uma no Brasil, mais do que uma Casa dos Açores. Eu tentei junto dele, porque ele foi meu colega, fomos colegas de carteira de escola, tentei junto dele que ele me pagasse a viagem desde o Brasil até Lisboa, mas pronto, isso não dá valores, ele disse que ia ver, mas depois nunca respondeu. Portanto, com o Governo Regional já é mais... Mas o Governo Regional, o que é que acontece? O meu grande defeito foi que eu fui falar com o diretor regional, que foi colega de escola. Fui falar com aspirante a santo. Porque se eu tivesse falado diretamente para a presidência do governo, que também conheço o presidente do governo, que é da minha idade, se eu tenho mandado um e-mail para a secretária e tenho marcado uma reunião, eu tinha conseguido o prémio. O problema é que eu não estou a viver na ilha de São Miguel, estou a viver na Ilha das Flores, que é no lado oposto a São Miguel, e, portanto, não tinha tanta facilidade de ter uma reunião presencial com ele. Porque se eu tivesse a viver em São Miguel, eu tinha marcado, era diretamente com ele. Eu nunca, uma pequena história que vos vou contar, isso porque eu sou da opinião que nós nunca devemos falar com os santos, devemos falar sempre com o Nosso Senhor diretamente. Sempre, nunca se deve Nada falar de intermediário. Nada de intermediário. Os intermediários depois vão meter a sua forma de pensar e já nos estão a detrepar tudo. Eu tinha 18 anos, ou 17, acho que ainda não tinha 18 anos, e eu concorri ao segundo encontro de ciências. Era uma coisa que aconteceu durante alguns anos em Portugal, que era aberta a universitários e a quem estava já no fim da escola secundária, em que fazíamos um trabalho científico. E eu fiz um trabalho sobre os Açores, sobre a teoria da tectónica de placas, como é que os Açores estão posicionados, e não sei o quê. E o meu trabalho foi selecionado, e mais 2 açorianos. Estamos a falar isso há 40 anos. Há 40 anos, ir dos Açores ao continente, a viagem era muitíssimo cara, mas era mesmo muito cara. E os meus pais não tinham hipótese de nos pagar de maneira nenhuma. E então o que é que eu fiz? Eu fui falar com 17 anos, fui falar com o presidente do Governo Regional dos Açores. Vesti o casaquinho de ir à missa, as calcinhas de ir à missa, tudo arranjadinho, marquei, e o presidente recebeu-nos, a mim e aos outros 2 miúdos. E fomos explicar, olha, nós ganhamos isso, mas não temos dinheiro para ir ao continente. O senhor não nos oferece a passagem, eles lá dão-nos tudo. Claro que o Governo Regional, o presidente do Governo, ofereceu-nos as passagens. Mas eu tenho ido falar com o diretor da cultura, o gajo, cara, cá queria saber daquilo. Mandava-nos depois dizia que ia falar com o presidente e depois até nem falava com o presidente. Portanto, onde eu falhei foi não ter ido falar diretamente com o presidente do Governo Regional Líbio. Mas prometo, para a próxima, eu falo diretamente com o presidente. Mas nós conseguimos uma premiação bacana, conseguimos fazer um concurso bem legal. Infelizmente, nós não conseguimos aqueles prêmios, assim, que a pessoa fala assim, eu vou para Portugal, como você está falando, vou pagar a viagem para Portugal, assim, enfim, mas conseguimos bons prêmios também, né? E foi bem bacana. Então, para o próximo ano, a gente tem tempo ainda para programar e ver o que a gente vai fazer, né? Muito bom. Bom, gente, eu acho que foi um papo bem produtivo, né? Acho que cada um colocou seu ponto de vista aí sobre... Olha aí o vinho, olha o vinho dele, a minha taça está aqui, ó. Tem um restinho ainda. Ainda tem, mas é o segundo, já é o segundo. Eu acho que foi esse o problema da tecnologia, que eu comecei a tomar vinho e já fiquei meio atrapalhada na tecnologia. Já não tenho muita noção, ainda bebe um pouquinho aí, pronto. Eu já não sei se eu estou em São Paulo, se eu estou nas Açores, já estou perdido, cara. Açores já é domingo, você viu, né? Eu já não sei se eu estou em São Paulo, se eu estou em Açores, cara. Sinceramente. Franco, eu vou te mandar o pedido de voto, viu, Franco? Vou te adicionar Você está onde? Instagram ou Facebook? Estou nos dois, estou como José Franco. Okay? Vou te procurar. Ok. Procura lá que ele está no meu perfil. Tá bom. Muito bom. Muito bom. Gostei muito de ter vocês aqui, gostei muito do papo, agradeço muito, muito mesmo a participação de vocês, o apoio, o incentivo, né, da gente continuar com o projeto, da gente continuar fazendo esse festival, de vocês participarem de concursos, né, de participar como
como jurado e como participante, né, Marido? Vou participar do meu concurso também, pronto. Só fazer uma regra clara. Os haters vão sempre existir, né, Alice, porque eles estão aí para criticar também, enfim. No festival eu já tive críticas também sobre o que eu faço, sobre a participação de pessoas, mas exatamente o que falavam já não era mentira, mas enfim, não vamos falar sobre isso. E acho que foi uma reflexão muito interessante, né, para a gente pensar se vale a pena participar ou não, e como a gente agir, né, como a Alice colocou, como agir, comenta, responde a um questionamento desses, questionamentos absurdos, né, que de repente não está na regra, né? É isso mesmo, Maria. Tem que colocar na regra e tem que ser claro. Mas, como a gente sabe, não leem a regra. Então, a regra está lá, mas não leem, né? Então, mas enfim, é Quando isso. leem, não sabem interpretar. Isso Não é um problema da interpreta. escola. Exatamente, não sabem interpretar. Então, e não perguntam, né? Ficam na dúvida ou sem ter dúvida, mas não tem, interpreta do jeito que eles querem. Mas, enfim, a gente vai fazendo do que a gente gosta, né? E eu acho que é isso que é importante, a gente se reúne, aí a gente bebe, e aí A gente guardou um finzinho para brindar a você. Ah, então vamos brindar, gente, a amizade, todo mundo. A minha tem só um pouquinho, mas eu tomo, Amizade, ó. produção cultural, a gente Isso, ser tão raçudo, insistir, não desistir nunca de trazer cultura. fazer a Sim. cultura, exatamente. Arte e cultura, é Aí, isso aí. a Ive, como não mandou trabalho para fotografia urbana, também vai ser uma das juradas. Eu vou te mandar Ah, então convite bom. para ser uma das juradas, tá Vai bom? ser um prazer, vai ser um prazer. Sempre gostoso trabalhar Tá com bom. vocês. Conta comigo. Maravilha. Gente, obrigada. Foi muito bom ter vocês aqui. Foi Obrigada. muito Eu que participar. agradeço. E, ó, Valeu, Saúde, contem gente. comigo. Prazer aí, Franco. Sempre, Obrigado, sempre ao pessoal. dispor. Muito obrigado, a foi um gosto. cultura pelo Obrigado. planeta, por todo o Opa, planeta Terra. Marilton, Planeta Terra. Tamo junto, Ive. Vamos juntos. Ive, super obrigado pelo convite. Parabéns pelo encontro. Galera, Obrigada. valeu, obrigado. Obrigado, Amém. Varanda, Franco, sempre um Marilton. prazer estar com vocês. Tamo Obrigada a junto, hein? vocês. Precisar de Obrigada alguma coisa, mesmo. gente. O Obrigado. Franco, mesmo com o horário avançado lá, né? Ele está aqui com a gente, isso que tá vale boa. muito. Vou Muito botar o chapéu obrigada. para tirar o chapéu. Olha lá. Olha lá. Boa, Marilton. Boa. Varanda, obrigada, Marilton, E é isso, Alice, prazer. Ricardo, obrigada mesmo, tá? Obrigada. Valeu, gente. Tá, boa Obrigado. semana para Obrigado. vocês. Obrigada. Obrigado. Valeu. Se Obrigada, boa cuidem. Obrigado. semana. Tchau, Certo. tchau. Tchau, tchau, galera. Valeu. Tchau, tchau. Abraço. Tchau, gente. Tchau.